Fala pessoal, começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis e hoje falaremos sobre hipnose, olha o Pipoca já vai me corrigir, hipnose com o Evandro Duarte e também a dona Regina Duarte. Porém, quem fará toda a entrevista completa será o Evandro Duarte, porque a dona Regina Duarte ela está rouca, então ela não consegue falar aqui o tempo todo falar na nossa entrevista. Então, antes de chamar o entrevistado, eu vou acordar o Raí tá dormindo, o foguete vai passar, roda a vinheta. Produção, roda a vinheta. Evandro, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui participando do nosso programa. É um prazer. Na Laje. Prazer. Vamos embora, as perguntas? Vamos a elas. Então vamos lá. Hipnose é uma ciência exata ou não? Ciência exata ela não é, porque ela trabalha com a mente humana. E a mente humana não tem a exatidão nas suas conclusões, nas suas escolhas diárias, né? A hipnose ela foi criada, por incrível que pareça, por Freud, né? Que foi o pai da psicanálise. A hipnose clássica ela visa burlar o inconsciente da pessoa, fazendo a pessoa, aquilo que a gente vê na televisão, a hipnose clássica, né? Fazendo comer cebola, pensando que é maçã, aquilo existe realmente, é a burla do inconsciente. Porém, a nossa técnica, que se chama hipnoterapia, é uma terapia que é inclusive reconhecida pelo SUS através de uma resolução, né, que colocou a hipnoterapia como terapia integrativa ao lado do reiki, da acupuntura, da massoterapia. Essas terapias são chamadas integrativas porque elas se interagem entre si, inclusive com a psicologia, com a psicanálise, né? Então, a ciência, ela reconhece a hipnoterapia como uma forma de tratamento e, de fato, ela surte efeito, ela é eficaz, como nós vamos demonstrar durante o programa, na nossa entrevista aqui. Bacana. Evandro, precisa ser formado para ser um hipnoterapeuta? A hipnoterapia, ela tem uma formação de curso livre, né? Ela não é um curso universitário, nem curso técnico médio, não. Ela é uma terapia que envolve tanto psicólogos como psiquiatras, que tem dentistas, inclusive, que são hipnoterapeutas, e nós, que somos técnicos, né, que somos terapeutas, né, nós somos formados pela Escola Nacional de Formação de Terapeutas, em São Paulo, e já estamos aí há mais de 10 anos na estrada, né? Então, para que você seja um hipnoterapeuta, você tem que ser formado dentro da técnica, né? Nós somos ericksonianos, é uma técnica que foi criada por Erickson nos Estados Unidos, né? E nós estamos fazendo essa terapia já há mais de 10 anos e a gente diz que é muito mais transpiração do que técnica, né? É a expertise do terapeuta na visão do paciente integral. Bom, Evandro, a gente estava falando aqui sobre a hipnose ser uma ciência exata. Mas hoje, assim, no seu ver, com estudos, com todos os avanços, né, da própria tecnologia, a hipnose, ela não é uma ciência exata. Como a ciência vê a hipnose hoje? A ciência, dentro da ótica como terapia, a ciência vê a hipnoterapia, o reconhecimento, inclusive já teve através do SUS, né? O SUS reconheceu a hipnoterapia como se, inclusive, é bom que se diga que em 1999 foi criado em Curitiba o primeiro laboratório de forense de hipnose clínica. Dentro do Instituto de Criminalística de Curitiba, existe um departamento de hipnose forense. Que é isso?
Nós temos hoje em dia muitos crimes que são cometidos por pessoas que são agredidas ou que sofrem traumas profundos e que não se lembram de alguns detalhes a respeito daquele fato. Por exemplo, a pessoa é atropelada, uma placa de carro, às vezes a pessoa está deitada, vê a placa de carro, mas não se lembra, sofre uma violência sexual, um estupro, e está tão traumatizada que não se lembra no plano consciente do rosto, da fisionomia do agressor, né? Então, através da hipnoterapia, se faz a regressão dentro desse caso concreto, e a pessoa, eu mesmo já tive um caso desse. A menina foi presa, o pai era traficante, né? E um dia meteram o pé na porta da casa dela lá, levaram ela, a mãe, o pai, todos para a delegacia, né? E ela ficou detida numa carceragem. O pai já tinha alguns mandados lá de prisão, e ela foi, à noite, ela foi violentar, ela recebeu um suco de um carcereiro, então ela parece que ficou desacordada e esse carcereiro abusou dela, né? E ela veio até nós para que nós pudéssemos fazer uma regressão. Veja bem, não existe regressão de vida passada, isso é uma questão que é muito discutida. Para nós não existe. Nós fazemos regressão de linha do tempo. Eu te levo até o momento do útero da sua mãe, na linha do tempo que você tem, e dentro daquela linha do tempo, os fatos mais traumáticos, eles são visualizados através do transe hipnótico, entendeu? Então ela visualizou, inclusive dizendo que o rapaz tinha um boné vermelho, deu características do rapaz, e posteriormente ela teve a capacidade de ir à delegacia, de registrar uma ocorrência e fazer com que essa ocorrência se tornasse um processo criminal, entendeu? Então a hipnose, ela tem esse condão de ser uma ciência, e como uma ciência ela deve ser observada e não como uma forma de crença, porque muita gente pensa que a hipnose tem alguma coisa a ver com religião, com misticismo. Negativo. A hipnoterapia, ela é uma ciência, e eu trato as pessoas independentemente de ter uma religião A, B, C, D ou F. Não, isso não existe, entendeu? Cada um tem uma crença pessoal, e a gente não trabalha com a crença pessoal, a gente trabalha com o psique do ser humano, tá? E qualquer pessoa, Evandro, pode ser hipnotizada? As pessoas que... eu digo sempre o seguinte, o primeiro passo para que a pessoa tenha o tratamento hipnoterápico, ela cruzar a porta do consultório. Se você cruzar a porta do consultório, o seu ímpeto já é de ser tratado, né? Sim. Então esse ímpeto de ser tratado já te torna uma pessoa factível para poder ser tratada. Agora, existem casos em que nós não tratamos, eu dispenso de cara. Por exemplo, os esquizofrênicos. Esquizofrenia, os adictos, né, pessoa viciada em droga ou álcool, que não estejam equilibrados quimicamente, que veja, se você tem um tratamento com um psiquiatra, ele está te dando remédio, você está equilibrado, você pode interagir comigo, porque a hipnose é 100% interação. Eu tenho que falar, você tem que ouvir. O seu inconsciente tem que escutar. Diferentemente, por exemplo, da psicanálise, que o paciente fala, o psicanalista escuta, depois faz algumas ponderações. Nós trabalhamos no plano do inconsciente e fazemos isso. Então tem que haver interação. As pessoas que têm transtorno bipolar, por exemplo, que não estão tratadas, que não podem interagir com a gente. Então existem alguns casos em que nós não recomendamos o tratamento da hipnoterapia. Bacana. Evandro, uma curiosidade minha, né? Assim, vocês têm uma técnica de hipnotizar as pessoas, e lógico, é uma terapia, né? Feito uma terapia sobre a hipnose. Mas muitas pessoas, tem algumas pessoas, assim, já chegou o caso
de alguém que já abusou de outra pessoa com a própria hipnotização? E interessante essa pergunta e me dá até a oportunidade de desmistificar algumas coisas que são ditas na mídia. Por exemplo, eu escutei outro dia uma besteira, né, de um repórter que fez uma matéria aí, dizendo que a pessoa foi hipnotizada e foi abusada sexualmente Sim. por parte desse hipnoterapeuta. Isso não existe. Veja bem, cada um tem uma ética pessoal. Você tem uma ética pessoal, ele tem, todos nós temos uma ética pessoal. Mesmo no estado de transe, o que é o transe? O transe é o relaxamento profundo que induz ao rebaixamento do consciente e o afloramento do inconsciente. Então, nesse estado de transe, mais uma dica, na hipnose ninguém dorme. Bem dormido, isso não é próprio da hipnoterapia. Você fica no estado entre o consciente e o inconsciente, ouvindo todas as nossas induções. Tá? Então, quando você tem uma ética pessoal que não lhe permite fazer alguma coisa, mesmo que o hipnoterapeuta faça algum tipo de sugestão nesse sentido, a pessoa acorda, a pessoa não se permite fazer aquilo. Evandro, a hipnose, ela trata tudo? Tudo é muito relativo, né, Sim. Lincoln? É muito relativo. Veja, as doenças psicossomáticas que a gente trata, elas permeiam a capacidade mental de cada um, né? Se você vem para tratar medo, ansiedade, pânico, desenvolvimento da capacidade cognitiva, isso eu vou desenvolver agora com você. Luto, compulsão de álcool, drogas, desde que a pessoa esteja, como eu disse, tratada quimicamente através de Lúcida, psiquiatra, né? Falar em público, né? Por exemplo, concurso público. Eu já tive vários casos, inclusive com 3 aprovações de candidatos, um no Ministério Público Estadual, um no Tribunal de Justiça e um na GCM de Praia Grande. Tive 3 aprovações. De que forma? Nós ampliamos a capacidade cognitiva do paciente para que ele possa ampliar também a sua capacidade de absorver conhecimentos, né? Porque a pessoa está tão estressada, está tão focada em determinada coisa, que ela esquece de abrir a mente ou relaxar ou se permitir a fazer aquela absorção de conhecimentos. Então nós temos essa técnica também de fazer isso. Como eu disse a você também, existem problemas físicos que nós podemos ajudar as pessoas ou a diminuir a dor, né? Ou então às vezes até de resolver problemas através, como eu disse a você, da terapia quântica, né? da hipnose quântica. Então, tratar tudo é muito relativo. É lógico que as doenças patológicas, as doenças físicas, a pessoa tem um câncer de pâncreas, vai resolver? Não, de jeito nenhum. A pessoa tem um câncer terminal, porque eu vou lá no hipnoterapeuta, ele vai resolver? Não, não é assim, né? O que a gente pode fazer, por exemplo, nos casos, por exemplo, de câncer, é mitigar os efeitos, as dores, entendeu? Nós temos uma técnica, inclusive, de anestesia hipnoterápica. Muitos dentistas procuram a gente para que pessoa que tem medo de agulha, de levar anestesia, nos procuram para que nós pudéssemos fazer a reversão desse medo ou mesmo anestesiar hipnoticamente a pessoa, e a pessoa faz o tratamento dental sem ter que fazer anestesia. Entendeu? Entendi. Então, essas técnicas são muito sensíveis. Agora, curar tudo é impossível. Tudo só o Pai Celestial que nos faz tem o poder. Que tem o poder da cura plena. Que né? tem esse poder, E mesmo assim, sabe que a vida é efêmera, né? A pessoa está aqui, daqui a pouco está lá do outro lado, né? Então aí entra a questão de crença pessoal de cada um. Eu até vi uma reportagem recentemente, né? O entrevistado falou assim, poxa, já pensou se tu soubesse
o teu último dia? Aí é agonia, Deus me livre. A sabedoria de Deus é tão grande. O que você faria naquele último dia? Eu continuaria vivendo. Eu continuaria vivendo, do mesmo jeito. É bacana demais. Evandro, Fala, querido. conta uma experiência com a hipnose que marcou não a sua vida, como a vida do casal, que o casal trabalha junto. Conta aí uma experiência. Olha, dentre muitas que nós tivemos, o que mais me marcou foi uma vez nós estávamos no consultório e entrar uma mulher desesperada. A minha secretária na época, ela falou assim: seu Evandro, o senhor atende essa mulher que ela disse que vai se matar. Eu falei: ô gente, mas aqui dentro? Faça isso não, eu não quero ser testemunha de morte de ninguém. Aí ela veio, conversou comigo, ela tinha traído o marido era bombeiro, né? E ela tinha dado uma facada no peito do marido numa briga e estava respondendo por tentativa de homicídio, ficou presa lá, parece que 2 meses, lá 3 meses, até um HC, um habeas corpus ser concedido para ela, né? Aí ela estava desesperada porque o marido descobriu a traição e ela tinha uma filha que recentemente tinha tido uma criança, um neto. E a filha proibiu dela ver o neto. E ela entrou em surto. Caramba. Porque ela adorava o neto, e ela, eu vou me matar, meu marido já me expulsou de casa, minha filha não me deixa ver e tal. Aí eu sentei ela na cadeira, comecei a conversar com ela e começamos a fazer o tratamento com ela, né? Ela já saiu dali e ela era evangélica, inclusive a comunidade até afastou ela da igreja evangélica e tal, por causa desse problema. E começou a fazer o tratamento. Ela se reconciliou com o marido, ela voltou à igreja, ela conseguiu se equilibrar e ver o neto, a filha conseguiu ver nela uma melhora e consentiu que ela visse o neto. E ela retornou à nossa clínica, depois de um tempo, me deu um abraço, mas um abraço tão significativo. Ela falou assim: seu Evandro, o senhor restituiu minha vida. Eu falei: não, o seu inconsciente foi ressignificado, você restituiu a sua vida para você mesmo. Agora você vê como é que são as coisas do alto, né? Que a gente não consegue entender, mas tem uma explicação que a gente não consegue explicar. Dias depois, eu estou lendo a tribuna, ainda não era digital, ainda era papel, né? Papel. Eu estava lendo a tribuna, coluna do obituário, e leio o nome da paciente lá. Ela teve um ataque cardíaco fulminante e morreu. Mas morreu reconciliada, você vê. São coisas que a gente são imponderáveis, porém, a nossa parte, eu falei assim: bom, a minha parte na humanidade eu fiz, né? Sim. Tratei da pessoa, ela ficou boa, se reconciliou. Voltou para o convívio. Voltou para o convívio, porém, aí chegou a hora dela e o Pai Celestial chegou e disse: vem cá, filha, vamos conversar lá em cima, vamos bater um papo. Vamos bater um papo que já se reconciliou com todo mundo. Pronto, aí já... Agora a gente precisa lá conversar. Vamos... Ô, Evandro, Oi, como diga. vocês se apaixonaram, gostaram da hipnose, assim? Como que surgiu aquele... Olha, Lincoln, são mais de 10 anos de experiência. A Regina, ela foi fazer um tratamento, que ela estava um pouquinho acima do peso, né? Temos isso também, tratamento para obesidade, né? E ela estava um pouquinho acima do peso, aí ela foi fazer um tratamento em São Paulo. Antigamente não tinha aqui em Santos ninguém que fizesse esse tratamento. Então fomos a São Paulo e, por coincidência, a pessoa da clínica, que era também o diretor da Escola de Formação Nacional dos Terapeutas, né? Nos mostrou a técnica, né? Então nós fizemos o curso, né? Fizemos o estágio, que o estágio durou 2 meses, né? A gente indo para São Paulo, voltando e tal. E depois do estágio, nós resolvemos montar a nossa clínica, né? Então, quando eu, de formação originária, eu sou advogado, né? E Criminalista? Não. Eu fiz a minha vida inteira civil e trabalhista, né?
Então, eu comecei no criminal, mas a clientela é meio ruim de pagar. É meio complicado, né? Dizem que passarinho na gaiola é que canta, né? Então, veja, a Regina é professora de matemática, né? Então nós nos aposentamos e, com base na aposentadoria, nós resolvemos desenvolver uma nova atividade. E quando nós começamos a ver os efeitos que são colhidos da hipnoterapia, realmente é apaixonante. Você falou a palavra certa, é apaixonante. A gente demonstrou que as pessoas que... Salvou a vida, né? Que a hipnoterapia é uma forma de você se tratar e ficar bem, né? Agora, o preconceito, no início, foi muito grande. Então, inclusive, esse programa seu, agora, esse espaço que você abre para a gente, é muito importante para essa desmistificação, entendeu? Todo mundo pensar que isso é lorota, é balela, charlatanismo, não sei o que. Não tem nada a ver. É uma técnica científica que nós desenvolvemos e como as terapias que eu já te disse, né? Hoje em dia todo mundo procura acupuntura para tirar a dor local, né? Uhum. Se você chegasse há 50 anos atrás e dissesse a respeito de acupuntura, o cara fala, tá doido, o cara vai te meter uma agulha, como é que isso acontece? Não vai tratar nada. Não vai tratar nada, vai te furar, não sei o quê. Então essas místicas, elas foram sendo quebradas para e passo assim, durante os anos, né? Falta do conhecimento também, né? E falta também da abertura mental que a pessoa tem de saber do novo, né? O que é o novo? De se abrir para o novo, né? A hipnoterapia, embora não seja nova, eu já tratei até pessoas na Espanha. A Regina tem uma paciente que está na Grécia, é brasileira, mas está na Grécia, né? E essa pessoa de Portugal, da Ilha da Madeira também, que ela tratou. Então, as pessoas lá de fora, elas têm uma outra visão a respeito da hipnoterapia, né? Nos Estados Unidos, inclusive, existe o Instituto Erickson, que fica na Califórnia, né? O Instituto Erickson é um mundo, é um prédio grande, onde se faz o tratamento hipnoterápico ali de várias doenças psicossomáticas, entendeu? Evandro, eu quero ter uma sessão, uma primeira sessão. Como uma pessoa pode fazer e tende a te procurar? Muito bem. A nossa clínica, ela se localiza em Santos, né? No bairro do Boqueirão, e nosso WhatsApp é 981387787 e através desse WhatsApp faz-se o agendamento da avaliação gratuita, né? Através da avaliação gratuita que nós vamos fazer a interação com o paciente vai conhecer-nos e nós vamos conhecer o paciente para que nós possamos demonstrar a ele tudo isso que eu estou te dizendo, como é a terapia, o que ele está necessitando também, ele vai nos reportar. Muita gente pensa que vai chegar lá, vai me encontrar de turbante, com o elefante virado com o bumbum para a porta, incenso, tocando música da Índia, entendeu? Então, a pessoa... Não é nada disso. Não, vai desmistificar isso tudo, né? E quando chegar lá, nós vamos explicar, depois da explicação, se fechado o pacote, que o pacote são 5 sessões, né? Às vezes até podemos fazer uma a mais ou 2 a mais, mas o básico são 5 sessões, sendo a primeira que nós chamamos de hipnoanálise, que é a anamnese que o médico faz, que o dentista faz. Vou perguntar ao paciente qual é a real necessidade dele e através de perguntas que nós vamos fazer nessa anamnese, nós vamos traçar o perfil do paciente e fazer um tratamento específico para aquele paciente. Tá? E com base nesse tratamento que a gente faz, dessa estrutura de tratamento, as 4 sessões seguintes nós vamos aplicar esse tratamento. Tá? E na sessão final, nós vamos fazer a implantação ou do botão hipnótico, que nós chamamos signo-sinal, ou então da ressignificação, né? E dentro de 20 a 30 dias, a pessoa já começa a sentir a mudança
do comportamento em relação àquilo que ela veio buscar. Evandro, há possibilidade da gente ficar preso na mente durante a hipnose? Não. Mais um mito. E o medo? O medo é intrínseco de cada um, né, pessoa? O medo do desconhecido é natural. Você veja bem o que acontece, por exemplo, muitas pessoas não sabem o que acontece, por exemplo, dentro da maçonaria, né? Então, todo mundo tem aquela mística de que come criancinha, que faz ritual. Ninguém sabe porque ninguém entrou lá. Só quem entra é quem sabe. Né? Então, não há como você ter um temor de uma coisa que você nunca... Todo mundo tem medo da morte. Medo da morte. O que é a morte? É a finalização da vida terrena. Né? Então, quem acredita que a vida não se encerra com a morte, tem que morrer. Tem que morrer para poder ver o que acontece. Então, veja, a mente da gente, o que se faz dentro da hipnoterapia não é prender mente, nem rever conceitos fundamentais, não. O que a gente faz dentro da hipnoterapia é ressignificar momentos que causam o trauma. Entendeu? Aquele momento que causou trauma, por exemplo, um estupro, ou uma dor de alma, tal. Isso tudo que gera problema psicossomático, nós tratamos para poder ressignificar. Né? Como eu disse a você, não há nenhuma vertente religiosa, mas dentro de cada um existe um conceito ético. E esse conceito ético tem que ser respeitado. E a mente não pode ser trabalhada em função da minha vontade, mas sim em vontade do paciente. Então, ninguém prende mente, ninguém vira bicho, entendeu? Essas coisas assim não podem ser levadas à frente, porque é um mito e esse mito não pode ser desenvolvido. Bacana. Pessoal, chegamos ao fim de mais um programa bacana aqui com o Evandro Duarte e com a nossa amiga Dona Regina Duarte. Ela não participou por conta também da própria voz dela, que estava um pouquinho rouca, mas em breve ela pode voltar aqui a gente bater outro papo também para falar sobre a hipnose, até porque o programa é rápido e não dá para a gente falar tudo. Então, deixar aqui as considerações finais para o nosso amigo Evandro. Considerações finais. Agradecer muito ao Lincoln, esse espaço aberto para a gente, toda a equipe técnica aqui que nos ajudou, e dizer que nós estamos à disposição para uma avaliação gratuita de quem se entender fazer a nossa avaliação. Através do WhatsApp, faça o agendamento através do WhatsApp, que é o 981387787. 981387787. Em Santos, nós fazemos essa nossa avaliação e você realmente vai ter a possibilidade de conhecer os efeitos benéficos da hipnoterapia. Bacana. Pessoal, esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Deixar aqui um abraço às pessoas que seguem o programa, que assistem o programa, que acompanham o programa. Alô, Giba! Giba, o nosso eterno telespectador. Olha, eterno e primeiro telespectador está lá na casa dele nesse momento, está lá assistindo. O Edson Pipoca também está esparramado lá na piscina dele, como sempre, assistindo também o programa. Mandar um abraço para o Luquinhas, para o Santiago, para o Denis, para a Dona Conceição, lá da Vila Progresso, para o Lito e a Elaine, lá do Morro do Pacheco, que desenvolve um trabalho frente à Associação Comunitária dos Moradores do Morro do Pacheco. A todos que acompanham aí nosso programa, assistem, manda aí um abraço enorme para todos vocês. Até a próxima. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis.